Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulheres são mortas em Petrolina e no bairro da Embiribeira. Violência no Jaboatão dos Guararapes com 6 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas em Pernambuco, minha gente, final de semana, foram registrados 23 assassinatos, 23 homicídios, 10 crimes ocorreram no interior e 13 no Grande Recife. E do dia 1º de janeiro até agora, este ano em Pernambuco, já foram registrados 2.737 assassinatos, isso mesmo, 2.737 homicídios registrados este ano em Pernambuco. E vamos começar o programa falando sobre a violência no trânsito, isso mesmo, as pessoas estão morrendo. Um motorista morreu após atropelar um motoqueiro e capotar com o veículo. Esse acidente aconteceu no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes, e quem traz os detalhes é o repórter Adúlcio Lucena. A vítima foi Rodrigo de Lima e Silva, com 27 anos de idade, que morreu no local. O acidente aconteceu no quilômetro 6 da BR-232, no bairro do Curado, no Recife. A colisão envolveu o carro que ele dirigia e uma motocicleta. De acordo com o perito criminal Severino Arruda, a vítima perdeu o controle da direção do carro, bateu no canteiro, colidiu na moto e em seguida capotou. O pneu dianteiro do veículo estava desgastado e, segundo o perito, pode ter provocado o acidente. Pneumáticos dianteiros estão assim, quase sem os frios antiderrapantes. Isso também acredito que pode ter contribuído para o fato. Pelas características, ele não estava com o cinto, porque ele foi projetado, ficou sem o cinto na parte do teto, porque já ficou capotado. O motociclista Maurício Nunes teve apenas escoriações pelo corpo. Ele contou que já havia percebido que o motorista do carro estava próximo a ele. Eu vinha tranquilo na minha pista de baixa velocidade, no canteiro, quando de repente eu vi a zoada do carro rabiando. Ele veio me cercando pela frente, batendo em mim, bateu na mureta. Você só pensa assim, eita, me lasquei. A polícia está investigando as verdadeiras causas do acidente. Após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santa Amaro, área central do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. E haja acidente fatal. Uma mulher morreu após ser atropelada por um carro na Avenida Governador José Muniz, no município de Araripina, no sertão do estado. A professora Magnólia Cantarelli tentava atravessar a via quando foi atingida por um automóvel de passeio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, porém a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ao chegar na unidade de pronto atendimento, a UPA. O motorista do veículo permaneceu no local e foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Tem que ser isso, né? Aconteceu o acidente, fique no local, colabore com as autoridades. Se você não está embriagado, não adianta, porque de toda forma vai dançar, mas pelo menos ameniza mais a situação. Aline Emanuele Figueiras dos Anjos, uma jovem com 27 anos de idade, residente na rua Olavo Bilac, no bairro de Boa Viagem. Ela morreu, minha gente, foi mais uma mulher que morreu. Um acidente envolvendo 3 veículos, um Onix preto, Voyage prata e também um Honda Civic prata. Esse acidente fatal aconteceu na Avenida Recife, em Areias. Vários automóveis, né, se envolveram, né, nesse acidente aí, e várias pessoas foram socorridas, até crianças inclusive, e um dos rapazes envolvidos nesse acidente, um dos motoristas, identificado como Fábio Lisboa, menino de 26 anos de idade. De acordo com informações, ele estaria alcoolizado, pois o teste do bafômetro acusou que ele realmente tinha bebido coisa quente, né, bebida quente. Mas antes de ser levado para a própria vida da Caxangá, ele foi autuado em flagrante. Portanto, um acidente fatal aí em que a vítima foi uma jovem, Aline Emanuele Figueiras dos Anjos, tinha 27 anos de idade, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Você sintoniza Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade.
Olha, minha gente, um homem foi atingido por disparos de arma de fogo na praia de Mangue Seco, em Igaraçu. Foi baleado na cabeça. Ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças, e acabou morrendo. Alisson Lima da Silva, ele tinha 19 anos de idade, ele tinha ido com família, com amigos, participar de um piquenique e acabou, minha gente, sendo assassinado com tiro na cabeça. Foi ainda levado para a UPA de Cruz de Rebouças e o corpo foi removido para o Instituto. É triste isso, né? Se junta com a família, com os amigos, vai lá para a praia, mas a polícia vai identificar, claro, quem foi o autor desse disparo que ceifou a vida do rapaz, do jovem, né? José Luiz Mariano Neto, rapaz de 29 anos de idade, residente na Rua do Açude, ou Rua do Carcará, que fica no bairro do Maranguape 2 Paulista. Ele foi assassinado. Estava em casa. Elementos desconhecidos invadiram a residência dele e meteram bala, mataram o jovem José Luiz Mariano Neto, que tinha 29 anos de idade. Morava, conforme dissemos, na Rua do Açude, também conhecida como Rua do Carcará, no bairro do Maranguape 2, zona norte do Recife. Baleado, morto dentro da residência, e a polícia vai investigar o caso e saber a autoria e os motivos deste assassinato. José Antônio Ribeiro Quirino, 63 anos de idade, idoso. Este foi alvejado com tiro de espingarda de soca-soca, espingarda de caça, e morreu. O crime aconteceu no engenho Buscaú, que fica em Moreno, região metropolitana do Recife, só que a polícia saiu trabalhando e conseguiu prender o suspeito. Jaconias Silva de Paula, conhecido como Jacó. Jacó entrou em cana porque ele matou o rapaz, o cidadão de 63 anos de idade. Bom, mas a polícia vai esclarecer esse caso. O corpo de José Antônio Ribeiro Quirino, de 63 anos de idade, idoso, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Lembrando, minha gente, que final de semana foi violento no estado de Pernambuco. Foram registrados 23 assassinatos nas últimas 48 horas. 23. 10 crimes ocorreram no interior e 13 no Grande Recife. Desses 13 no Grande Recife, minha gente, só 6 em Jaboatão dos Guararapes, onde a violência está demais. Jaboatão, 6 homicídios nas últimas 48 horas registrados em Jaboatão dos Guararapes. E durante o ano, minha gente, no dia 1º de janeiro até agora, no estado de Pernambuco, já foram registrados 2.737 assassinatos. Isso mesmo, 2.737 pessoas assassinadas este ano no estado de Pernambuco. Haja violência. Vamos mudar um pouquinho, falar um pouquinho de alegria, né? Porque o programa não é só tristeza, não. Tem alegria também. Tem gente aniversariando hoje. O sargento Hamilton, ele mora na rua Tibiras, aqui pertinho em Santo Amaro. Haverá uma festa no quiosque na rua Frei Damião, né? Frei Casimiro, é muito conhecida essa rua em Santo Amaro. Haverá participação de várias pessoas, vão interditar a rua e vão comparecer nessa festa os amigos da família todo, né? O comissário Tonho Mangaba, o delegado Paizinho, Jurandir, Tatu, Bibia e também irmão de Bibia é o Leto Cabeça. Eita, esse é bom para levar tirar gosto para um e para o outro, né? Nova, que não é velha, Nova também está aniversariando. Ela mora na rua Restinga, também Santo Amaro. Eita, Santo Amaro todo em festa aí, né? O pai da Nova é o saudoso Neco da Venda, e a filha de Nova é Graziele. E tem também as amigas dela, né? Elza e Mônica, claro que vão participar da festa. Será uma festa em família com a participação também dos amigos. Carlinhos Gordão, esse é gordo pra caramba, Carlinhos Gordão, e é atleta, hein? Joga bola. Ele é atleta do Independente da Campina do Barreto, e ontem, inclusive, houve uma festa muito grande lá no campo da Campina do Barreto. Isso mesmo, todos, inclusive, os diretores do Independente, Guga, César, Lã, Tola, Calça Comprida e Heriberto do Ouro. Esse Heriberto tomou uma cachaça tão danada, só veio chegar agora de manhã em casa. Já pensou? É muito aguardente. Sheila de Oliveira Fittipaldi também está aniversariando, e Raquel Ferreira da Silva, são funcionárias do SEAS, isso mesmo. Almir Pontes é professor, deixa eu ver aqui, é professor, é fisioterapeuta clínico, é futuro médico, isso mesmo, de quebra ainda é jogador, joga bola, e ele é coordenador das academias da cidade do Paulista. Parabéns, Almir, é isso aí, que Deus ilumine bastante você. Jogou bola
bola jogou um bolão ontem no campo do União na Macaxeira. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o sargento Antônio Luiz Campos, as pensionistas Marilene Ramos da Silva Oliveira e Tassiana Bezerra, Nápoles de França. Gino Márcio Santos da Silva, cidadão de 53 anos de idade, residente na rua do Candomblé, na linha do tiro. Ele foi assassinado com pauladas na cabeça na rua Expedicionário Valdemar Filho, lá mesmo na linha do tiro. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo de Gino Márcio Santos da Silva, de 53 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML, policiais da Força Tarefa do DHPP. Walter Palmeira da Silva, cidadão de 65 anos de idade, residente na rua Barão de Botovi, bem pertinho do depósito de gás em Nova Descoberta, também pertinho ali da barraca de Santa Cruz. Ele foi assassinado, minha gente, na tarde de antes de ontem, com tiros disparados a queima-roupa, principalmente na cabeça. E esse crime aconteceu no Alto das Morenas, na calçada do depósito da Ultragás em Nova Descoberta, bem pertinho ali da barraca de Santa Cruz, no Córrego do Eucalipto. É muito conhecido essa localidade ali. Quem passa ali pela principal de Nova Descoberta encontra lá a barraca de Santa Cruz. Mas a barraca não tem nada a ver. É que acontece uma coisa lá, mas a violência está por todo canto. Isso mesmo. Agora veja lá que situação. O suspeito de cometer esse crime, o próprio filho da vítima, veja lá. Problema de família. O próprio filho da vítima é o suspeito. E a informação, minha gente, é que este cidadão que morreu, Walter Palmeira da Silva, teria matado a esposa. Isso, teria cometido o crime, matado a esposa, e o menino estava no presídio e ameaçava. Quando saiu, pegaram. Quando saiu, o homem saiu do presídio e o principal suspeito é justamente o filho do senhor Walter Palmeira da Silva, que tinha 65 anos de idade. O corpo foi encaminhado ao IML e depois, evidentemente, já foi sepultado, porque o crime aconteceu na tarde de antes de ontem. Um rapaz que não foi ainda identificado foi assassinado com golpes de faca peixeira na rua Honorato Fernandes da Paz, no bairro do Jangue, em Paulista, zona norte do Recife. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele estaria praticando pequenos furtos no local. Olha, a bronca aí. Bom, mas a polícia segue investigando o caso. O corpo de um rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Mulheres são mortas em Petrolina e no bairro da Imbiribeira. Violência no Jaboatão dos Guararapes, com 6 pessoas assassinadas. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Davidson Araújo Leite, um rapaz de 37 anos de idade, profissão não informada, foi assassinado com disparo de arma de fogo quando estava dentro de um bar na rua Felipe Amaro, no centro em Arco Verde. Um elemento desceu de uma motocicleta, invadiu o estabelecimento e meteu bala no rapaz. Ceifou a vida de Davidson Araújo Leite, que tinha 37 anos de idade. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Arco Verde. Orlávio Dias dos Santos, este foi assassinado com disparo de arma de fogo no centro, em Saloá. O crime aconteceu ontem à tarde e, segundo informações, teria sido praticado por um tal de Alexandre. Esse Alexandre matou Orlávio Dias dos Santos e ainda feriu uma mulher, Ana Cláudia Honorato Silva, que foi socorrida no hospital local. E o corpo de Orlávio Dias dos Santos foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Alisson Gabriel Moura da Silva, que foi assassinado a pauladas no centro, em Sanharó, e o suspeito, um tal de Eric, que está sendo procurado pela polícia. O corpo de Alisson Gabriel Moura da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Carlos Eduardo do Nascimento Silva, jovem com 19 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Santa Sofia, em uma casa de construção no centro de Baúba. Isso mesmo, uma casa em construção, e o jovem acabou sendo assassinado por elementos desconhecidos. O corpo de Carlos Eduardo do Nascimento Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural José da Paz de Souza, 67 anos de idade, um idoso. Ele foi assassinado, minha gente, a golpes de enxada na própria residência. Ele foi assassinado na própria residência, uma briga em família, isso mesmo. Foi no sítio Boa Sorte, que nada de sorte tem, em Vitória de Santo Antão. José da Paz de Souza, 67 anos de idoso, foi assassinado. E sabe quem é o suspeito do crime, minha gente? Foi preso em flagrante. O próprio irmão, isso mesmo, o próprio irmão, falta de Deus no coração, briga em família, está aí. O Abraão Batista de Souza, 49 anos de idade. Ele foi preso em flagrante por ter matado a golpe de enxada o próprio irmão, o idoso trabalhador rural José da Paz de Souza, que tinha 67 anos de idade, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. José Jair da Silva Oliveira, um rapaz com 36 anos de idade. Ele foi alvejado por disparo de arma de fogo na Avenida Deputado Carlos Caribé, que fica em Tuparetama. Um elemento desconhecido meteu bala nele e os motivos não foram informados. José Jair de Oliveira, de 36 anos de idade, foi levado para o hospital em Afogados da Engazeira, mas não sobreviveu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Isso mesmo, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alisson Ferreira da Silva, jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo a queima-roupa no rosto. E esse crime aconteceu na Avenida Bela Vista, em Santa Cruz do Capibaribe. Foram elementos desconhecidos que cometeram o crime, cujos motivos também são ignorados. O corpo de Alisson Ferreira da Silva, de 22 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural José Vanilton de Souza, este foi assassinado a golpes de faca peixeira durante uma briga no sítio Lagoa Grande, zona rural de Santa Filomena, no interior do estado. O suspeito do crime, identificado como Orlando Rodrigues da Silva, que fugiu, desapareceu e a polícia está tentando localizá-lo. A motivação do assassinato será apurada pela polícia. O corpo de José Vanilton de Souza foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Maurício Abdias da Silva, jovem com 18 anos de idade, isso mesmo, jovem com 18 anos de idade, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em terra do sítio Passeca, na zona rural de Macaparana. De acordo com informações, o crime teria sido praticado por um tal de Peta, devia ser um capeta, mas é Peta. Ele está foragido. A motivação do crime é desconhecida e o corpo de Maurício Abdias da Silva, jovem de 18 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Sami Ítalo Amorim da Costa Santos, este foi alvejado a bala num atentado na Rua da Alegria, em São Bento do Una. Foram dois homens numa motocicleta, elementos desconhecidos, que meteram bala no jovem, que foi socorrido na emergência do hospital local. Genivaldo José de Araújo, um idoso de 67 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira na Rua Mirandópolis, que fica em Igaraçu, região metropolitana do Recife. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e o cidadão idoso Genivaldo José de Aragão foi levado para a emergência do hospital Miguel Arraes, em Paulista. Luciano Alessandrino de Souza, com 34 anos de idade, ele foi baleado em frente ao Bar da Galega, localizado na Rua Beira Canal, em Piedade, Jaboatão dos Guararapes. Homens, elementos desconhecidos em um carro branco de placa não fornecida, meteram bala no rapaz. Luciano Alessandrino de Souza foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, onde foi em seguida removido para o hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho.
César Henrique de Lima, com 43 anos de idade, um homem flanelinha. Ele foi baleado, sofreu um acidente quando tinha acabado de sair da residência na rua São Lucas, em Gravatá. Elementos desconhecidos meteram bala nele. A informação repassada para a polícia é que ele seria usuário de maconha e também de crack. O rapaz, ele foi levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA, mesmo em Gravatá. Herbert Eduardo Santos Araújo, jovem com 18 anos de idade. Ele foi agredido a golpes de faca na feira de troca no bairro Vassoural, em Caruaru, no agreste do estado, por um tal de Felipe. A vítima foi socorrida no Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. Van Deblisson Rodrigues de Oliveira, um jovem com 21 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira no campo do 11, em Santo Amaro, aqui pertinho, por um marginal. Tentativa de assalto e com ferimentos no tórax e na perna. O rapaz foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia. Samuel José de Oliveira, este sofreu um atentado à bala na rua Carlos Vítor Boisson, que fica no bairro do Timbim, Camaragibe. A autoria e os motivos do atentado são desconhecidos e a vítima foi socorrida na emergência do Hospital da Restauração. Um adolescente de 17 anos de idade foi agredido a golpes de faca peixeira no bairro da Madalena, na rua Campos Sales. Triste, briga em família, teria sido a mãe dele a suspeita. Mas por que a mãe fez isso com ele? Alguma coisa ele fez, né? Para poder a mãe fazer isso, porque mãe não faz coisa ruim com o filho. A mãe faz tudo pelo filho, mesmo estando errado. Mas aí ela teve, quem sabe, para não se defender do filho, né? Agrediu o adolescente, que foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mulheres mortas em Petrolina e no bairro da Embiribeira. A vítima de Petrolina foi a Lenita Francisca Batista, tinha 34 anos. Ela foi assassinada, minha gente, com tiros na cabeça, na travessa da rua 29, no bairro João de Deus, ou bairro São Gonçalo, que fica em Petrolina, no interior do estado. A autoria e os motivos do crime ainda são desconhecidos. E o crime aqui no Recife, a vítima foi Larissa Felipe da Silva, 21 anos de idade, segundo informações, garota de programa. Ela morreu em um hotel localizado na rua Joaquim Bandeira, no bairro da Embiribeira. Isso mesmo. Um suspeito foi preso pelo acusado do crime, Cleiverson Felipe Xavier dos Santos. De acordo com informações, eles estariam lá consumindo drogas, aquela coisa toda, bebida alcoólica. Ela teria ficado agressiva, batendo com a cabeça, gritando, aquela coisa toda, ficou machucada, desacordada, e daí o pessoal do DHPP foi chamado, acionado ao local. Chegando lá, a mulher estava sem vida. O Cleiverson, ele foi encaminhado ao DHPP e autuado em flagrante como suspeito de ter matado esta garota de programa. E atenção! Violência em Jaboatão dos Guararapes, com 6 pessoas assassinadas. Um dos crimes, a vítima ainda não foi identificada. Foi morto a golpes de faca um homem na estrada de Comporta, em Jaboatão. Foram 2 elementos desconhecidos que cometeram o crime, e o corpo da vítima já estava em estado de rigidez e foi encaminhado ao IML. E um duplo assassinato, minha gente, aconteceu em Piedade, isso mesmo. As vítimas, Emanuel Silva Martins da Silva e Wesley Francisco Santos da Silva. Os dois
foram assassinados a bala na Avenida Barão de Lucena, no centro, em Jaboatão dos Guararapes. Dizem que foi bem perto da delegacia, vejam só. E que aí foi o seguinte: o Wesley, ele teria matado o Emanuel e depois foi confrontar com a polícia militar. A polícia foi para lá para pegá-lo, ele reagiu e daí o resultado: foi baleado, levado pela própria polícia para a UPA do Engenho Velho, mas também faleceu. O revólver dele, inclusive, foi apreendido. Os corpos dos rapazes foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. Márcio Elias do Carmo, 25 anos, residente na Avenida Manuel Bezerra Neves, no Engenho Velho, foi morto a bala, pertinho da residência, assassinado por desconhecidos, e o corpo foi encaminhado ao IML. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e já havia sido apreendido com menoridade por crime de roubo. E o outro assassinato, minha gente, o sexto em Jaboatão, a vítima foi Marcelo Miguel Constantino. Ele tinha 44 anos de idade e foi assassinado a bala ontem por volta de 7h30 da noite, dentro de casa, na Avenida Marcos Freire, no bairro de Santo Aleixo. Ele tinha vindo do estado de São Paulo recentemente, há cerca de 4 meses, e daí acabou sendo assassinado na noite de ontem. A polícia segue investigando todos esses 6 assassinatos ocorridos nesse final de semana em Jaboatão dos Guararapes. O repórter Bandeira 2 do Pato Policial Verdade continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3.